Boa noite, tudo bem? É uma alegria e satisfação, né, de nós estarmos aqui num sábado à noite, né? Diz que os guerreiros do sábado à noite são aqueles que passam em concurso, né? Ou que têm força de vontade. E vocês são os guerreiros do sábado à noite, né? Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos, né? Carlos Barros, trabalho com a disciplina aqui no cursinho, né, de Geografia e História de Rondônia, né? Já estou no cursinho no CPC já desde a sua fundação, né? Vamos ficar aí na fundação, né? Então, assim, é uma alegria que mais uma vez nós estamos aqui com uma turma onde nós temos preparado exatamente para a carreira militar e outros concursos, tá? Pessoal que está ao vivo também, né? Um abraço pessoal que está ao vivo na minha página no Facebook. Nós estamos aqui em Ji-Paraná, para quem está me assistindo, eu cheguei hoje, tá? Esse curso de carreiras militares e concursos em geral, para a parte de História e Geografia de Rondônia, é muito importante porque História e Geografia de Rondônia cai tanto a nível estadual quanto a nível municipal. Você não vai ter concursos a nível federal, pelo menos até onde eu sei, né, caindo exatamente o conteúdo de História e Geografia de Rondônia. Mas estadual e municipal cai. Inclusive, não sei se teve algum candidato aqui, algum aluno, fez concurso na semana passada da Prefeitura de Porto Velho, né, e caiu na parte de conhecimentos gerais, e algumas áreas, né, não foram todas, caiu História de Rondônia e Geografia de Rondônia. E nesses nossos encontros de hoje, né, hoje, amanhã e na segunda, nós estaremos passando algumas coisas importantes da parte de História de Rondônia, né, História da Amazônia, e depois eu trabalharei com vocês Geografia de Rondônia. E Geografia de Rondônia é um pouquinho mais extenso, né, até porque tem algumas coisas bastante atualizadas e que nós vamos passar para vocês durante esses nossos próximos encontros. Agora, eu costumo falar o seguinte: a História de Rondônia, ela é paralela à história do Brasil. Se você conhece um pouco da história do Brasil, né, o início lá da colonização, né, do povoamento do território brasileiro, você vai entender um pouco da história da região de Rondônia, né? Até porque eu estou falando Rondônia, mas lá no nosso início da colonização não era Rondônia. Antes disso, vou fazer um merchan rapidinho, né? Esse merchan é de material de História e Geografia de Rondônia, tá? Para quem é concurseiro, né, ou seja, já vem estudando há algum tempo, eu tenho alguns materiais interessantes sobre História de Rondônia e Geografia, tá? Vou mostrar aqui. Professor Marco Teixeira, né? Esse livro aqui do professor Marco Teixeira é um dos mais completos que se tem de História de Rondônia. Quem gosta de ler, né, história, um pouco da história, esse livro aqui é bastante interessante, tem muita coisa importante também. De vez em quando as bancas utilizam, né, exatamente o livro dele para formular questões. Esse outro livro é um livro mais condensado, é só para concursos, tem questões. Aquele livro do professor Marco Teixeira também tem, tá? Questões de resoluções de questões de concurso e atividades. Esse aqui é mais condensado, também tem o mesmo conteúdo, tem atividades, tem questões de concurso público, tá? Geografia de Rondônia, eu tenho 2 livros, inclusive o professor Rosalvo deve estar me assistindo aí, né? Eu estou fazendo merchan dele também. São 2 livros que saíram atualmente. Esse aqui saiu no início do ano, esse aqui saiu no ano passado. Esse aqui, de Águas de Rondônia, é um livro que foi feito de uma maneira bem didática, até porque utiliza QR Code. Depois, né, se você tiver, quem tem encontrar na livraria ou comprar esse livro em livrarias, você vai fazer exatamente um cadastro, e esse QR Code você tem acesso a material multimídia. E esse livro aqui é interessante porque é o mais atualizado que nós temos em relação a bacias hidrográficas do estado de Rondônia, tá? É o último material que foi feito, é um material com parceria da Universidade Federal de Rondônia, juntamente com a usina hidrelétrica Giral,
né, e mais algumas pessoas que colaboraram para a produção desse material. Sobre bacias hidrográficas é o mais completo que se tem. Aqui fala exatamente de todas as bacias hidrográficas, pontos importantes sobre as bacias hidrográficas do estado de Rondônia. Esse outro livro aqui também do professor Rosalvo, que é chamado Nossa Terra, Nossa Gente, né? É um livro que foi lançado final do ano, para o final do início desse ano, tá? Final do ano passado, início desse ano. E é um livro também que tem completo questões atualizadas da geografia de Rondônia, tá? Onde você tem aí a questão econômica, populacional, também fala um pouco das bacias hidrográficas, tem a questão da economia, fala da questão as novas tendências, né, para o estado de Rondônia. Então é o mais atualizado de geografia de Rondônia, tá? Aqui no nosso curso, claro, né, como vocês sabem, é um curso não tão extenso, mas o que eu bato em cima dos assuntos? É o que mais é decorrente nos concursos públicos do estado e dos municípios, tá? Então aqui a gente vai ver muita coisa relacionada ao que cai nos concursos a nível estadual e a nível municipal, tá? E então hoje, nessa primeira parte desse primeiro encontro, nós vamos falar sobre a história da Amazônia, tá? Essa história da Amazônia, tá? Lembrando que eu vou dividir essa parte esses próximos encontros em 4 partes aproximadamente. Essa primeira parte nós vamos estudar a parte da história da Amazônia, que não podemos deixar de falar de Amazônia, porque o estado de Rondônia está dentro da Amazônia. E muitos candidatos e muitas pessoas confundem região amazônica ou região norte com a Amazônia, né? Isso, quando eu for falar sobre lá na geografia de Rondônia, vocês vão entender o porquê que eu estou dando essa ênfase em relação a isso. Mas eu estou falando de um contexto de Amazônia na história, um contexto de Amazônia geral, né? Amazônia, podemos dizer assim, Amazônia internacional. Essa Amazônia internacional, ela abrange não somente o território brasileiro, tá? Ela abrange também outros países vizinhos ao Brasil. Então nós vamos falar um pouco dessa ocupação no início do século, por volta do século 17, né, 16, 17, nós já temos aí algumas coisas, alguns registros relacionados à nossa história, ok? Outro detalhe importante, nós vamos falar agora dessa primeira parte um pouco da história do Brasil, tá? E um pouco já conceituando ou colocando mais, aprofundando um pouco também da história da Amazônia, né? Brasil, Amazônia, tudo a ver. Então vamos lá. Essa parte do conteúdo, história da Amazônia, eu fiz aqui tipo uma linha de tempo, né? A linha de tempo é fácil de entendimento. Por quê? Porque você vai seguir uma cronologia. Essa cronologia, né, nós temos que entender que eu coloquei aqui século 17, né, por volta de 1616, mas nós temos algo um pouco antes. Por exemplo, antes de 1616, o que se havia de registro da história da Amazônia? Quase nada. Quase nada. Mas o que havia da história do Brasil? Algumas coisas. Como, por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Tratado de Tordesilhas? Quem já ouviu falar do Tratado de Tordesilhas? Todo mundo já ouviu falar do Tratado de Tordesilhas? O que foi o Tratado de Tordesilhas? Divisão territorial. Divisão territorial entre que países? A Espanha e Portugal, né? Então nós temos aí um tratado, por sinal, é o primeiro tratado que nós temos para falar. O Tratado de Tordesilhas. Tá? Esse Tratado de Tordesilhas, só para você ter uma ideia, eu vou avançar aqui um pouquinho o slide e depois eu volto. Era isso aqui, ó. Tordesilhas, divisão territorial, um detalhe, para o lado brasileiro, né? Para o lado brasileiro, a parte brasileira, né? A parte que nós vivemos, serviu para dividir territórios que pertenciam aos portugueses e territórios que pertenciam aos espanhóis. Se você visualizar, né, aqui nesse mapa, você vai ver que essa parte aqui que nós chamamos hoje de Amazônia pertencia a quem? A Espanha, né? Então, assim, a gente vai voltar lá no período das grandes navegações, período em que nós temos a corrida marítima.
entre os povos europeus. E os povos europeus incluem-se todos: portugueses, holandeses, franceses, né? Os espanhóis. E eles estavam numa corrida desenfreada por novos, podemos dizer assim, novos benefícios. Na história mundial, todo mundo lembra das especiarias, não lembra? O que foram as especiarias? Eram produtos exóticos, que eles traziam da onde? Lá do Oriente, tá? E nesse período da história, nós temos aí um problema de relação entre os europeus e ali os orientais. Digo que já tinha alguns problemas relacionados ao processo da expansão muçulmana, né? Ali um bloqueio comercial ali na Europa também. E o que acontece? Os portugueses e os espanhóis estavam tendo dificuldade de trazer esses produtos que eram chamados de especiarias lá do Oriente para vender lá na Europa, e que muitos enriqueceram justamente para vendendo esses produtos lá na Europa. Estavam tendo problemas devido às distâncias. E nesse período, então, surgem os governos, as monarquias europeias, então lançam-se aos mares, né, ou lançam-se ao mar, em busca de novos, podemos dizer assim, em busca de novos territórios e, consequentemente, novas descobertas de produtos. E aí nós temos na história, todo mundo conhece, a história da descoberta da América, né? Depois veio a descoberta do Brasil, e nessa situação você vai ter exatamente a questão de que essas terras, que nós chamamos hoje de América, né? Eram umas terras que foram pertencendo aos poucos a vários povos europeus. Você tem lá na parte da América do Norte, os ingleses povoando, né? Você tem ali a parte da América Central, onde vai ter uma divisão assim, bastante considerável entre ingleses, holandeses, franceses e outros povos também. E você chega na parte ao sul do continente, né, o continente americano, e você tem aí uma divisão territorial só de dois povos, praticamente. Você tem aí, de um lado, os espanhóis e de um lado os portugueses. Claro que não devemos esquecer que vizinho ao Brasil, aqui o Roraima, né, o Amapá, nós vamos ter exatamente outros povos europeus, como por exemplo os holandeses no Suriname, os franceses na Guiana Francesa e os ingleses na Guiana, né? Mas nessa parte territorial maior ficou somente os espanhóis e os portugueses, sendo que essa divisão territorial ocorre devido ao Tratado de Tordesilhas, que delimitava, né, exatamente as terras portuguesas e espanholas. Perfeito. Nesse início da colonização, digo colonização, né, muitos falam de descoberta, não é descoberta. Historicamente não é descoberta. É colonização, povoamento, né? Até porque nós temos os índios que faziam parte do território, tá? Ou estavam no território. E aí nessa situação, essa região que nós chamamos de Amazônia ficou pertencendo aos espanhóis. Até então, se você pegar o ano da descoberta ou da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, foi por volta de 1500. Aí diz na história a descoberta do Brasil, não é isso? 1500. Só que demorou um pouco mais para eles chegarem efetivamente na região. Eu digo chegar efetivamente, povoar. Vai ocorrer as primeiras formações de áreas povoadas por volta a partir de 1530. Aí sim começa o povoamento do território que pertencia aos portugueses, que era a parte litorânea do Atlântico, né? Pelos portugueses nessa região que nós chamamos hoje de Brasil. Até então não havia nenhum interesse, tá? E nessa situação você vai ter então algumas características do chamado Brasil colônia. Como por exemplo, qual foi o primeiro produto explorado nessa região pelos portugueses? O pau-brasil. Então você já tem um registro econômico, né, um fator econômico importante para o povoamento. Mas o pau-brasil servia para quê? Né? Quem utilizou, para que eles utilizavam? Quem ajudou os portugueses? Os indígenas. O pau-brasil era utilizado, né, o seu caule, né, as árvores de pau-brasil eram utilizados exatamente para poder tingir tecidos. Né? Ele tem uma coloração avermelhada, né? Então era interessante isso. Mas foi o primeiro produto típico brasileiro, né, a ser explorado pelos europeus.
Nessa situação, o que acontece? Não devemos esquecer que o povoamento vai se dar totalmente no litoral. Isso vai começar a partir de 1530 e vai chegar, né, a partir de 1580, 1590, 1600 e chegamos por volta de 1616. Povoamento e ocupação efetiva. Um detalhe interessante: quando é por volta de 1616, já se tinha uma ideia de pegar essa região, território dos portugueses, e dividir em faixas de terra. Quem lembra desse desenho aqui no livro de história? O que era isso? Eram as chamadas capitanias hereditárias, em que se tinha o donatário, uma pessoa que tomava conta, né? Nessa situação, por causa da divisão em capitanias hereditárias, você vai ter o povoamento e exploração da parte litorânea brasileira, ou portuguesa, ok? Mas, e o que se tinha aqui na parte oeste do Brasil? O que tinha efetivamente na parte oeste do Brasil? Não tinha nada. Por que não tinha nada? A parte espanhola. Por que não tinha? Porque os espanhóis, eles estavam mais atentos à parte andina. Por que na parte andina? Quem lembra ou sabe de alguma coisa? Por que na parte andina os espanhóis se interessaram a parte andina do continente da América, ou chamamos de América do Sul? Os povos chamados povos pré-colombianos, né? Aqui nós temos alguns vizinhos ao Brasil, alguns descendentes de povos pré-colombianos, como por exemplo, os incas. Incas da onde? Do Peru. Né? Também nós temos outra parte, outros povos chamados incas, maias e astecas, né? Povos pré-colombianos. Chama-se pré-colombianos porque já estavam aqui antes da chegada do homem branco, né? O homem europeu. Mas os espanhóis tinham se interessado justamente por essa parte aqui, não da parte podemos dizer assim, da Amazônia andina, tá? Da parte andina do continente. Por quê? Esses povos, eles tinham riquezas que eram que tanto os europeus procuravam, metais preciosos, diamante, ouro e outros metais importantes que foram exatamente explorados pelos espanhóis. Na Amazônia, que eu chamo hoje de Amazônia brasileira, não houve muito interesse, mas havia passagem, né, alguns livros de história relatam isso, havia passagem na região pelos grandes exploradores, através do quê? Dos rios da Amazônia. Inclusive, é um fato interessante, importante, e eles vão ser, né, os rios da região amazônica vão ser sempre importantes para a economia. Na história, ele era importante para o escoamento da produção que eles estavam explorando na época, né? Então, já havia algumas expedições que passavam pelos rios da Amazônia, tá? Passaram pelos rios da Amazônia. E alguns historiadores falam que, e vocês já ouviram falar, por exemplo, Francisco Pizarro. Quem foi Francisco Pizarro? Foi um grande expedicionário espanhol que estava pela parte aqui dos Andes. Tá? Passou pelos Andes explorando, passou pelos Andes matando, né? Ele dominou os povos incas na região, tá? Assim como outros expedicionários também passaram por essa região explorando e escravizando indígenas, tá? Mas nessa parte da Amazônia nós não temos nada ainda efetivo de exploração. Nós vamos ter por volta de 1616, né, algumas coisas que vai chamar a atenção agora, não dos espanhóis, mas sim dos portugueses. Os portugueses que se interessaram por essa parte que nós chamamos de Amazônia brasileira. Por quê? Porque em 1616, isso já por volta do século 17, nós vamos ter então, bem na ponta, bem na entrada da Amazônia, ali na região do Pará, a criação de uma fortificação. E é uma fortificação, inclusive isso aqui, de vez em quando cai em concurso público relacionado à Amazônia, tá? É uma das primeiras fortificações militares na região, é o Forte do Presépio.
por volta de 1616. Foi a primeira fortificação militar fundada na região da Amazônia. Lembrando que naquela época os estados não haviam sido constituídos. Haviam províncias, né, as capitanias, lembram que eu acabei de falar? Capitanias hereditárias. E nessa época, a principal capitania da região amazônica era chamada de província ou capitania do Grão-Pará. Essa capitania do Grão-Pará é justamente onde nós temos a fundação do Forte do Presépio, né? Aqui fala assim, ó, capitania de Santa Maria do Belém do Grão-Pará. Exatamente o que eu estou falando. Exatamente onde temos a fortificação militar, e essa fortificação militar, Forte do Presépio, fundada em 1616, é uma fortificação construída pelos portugueses. Nessa situação, tá? Um outro detalhe interessante, por que os portugueses começam a chegar aqui na Amazônia? E está aqui o principal fator. Drogas da Amazônia. Também, em concurso público, ela é chamada de drogas do sertão. Ela tem esses dois nomes: drogas da Amazônia, drogas do sertão. Quem eram as pessoas que exploravam, né, esses produtos típicos da Amazônia? Eles tinham alguns nomes: bandeirantes, sertanistas, expedicionários e exploradores. Tá? Eram esses nomes das pessoas, dos responsáveis de explorar exatamente esses produtos típicos da Amazônia. Tanto que eu coloquei aqui no slide para vocês, né, alguns tipos de produtos que eram utilizados nessa exploração, comercializado. Inclusive, muitos enriqueceram vendendo esses produtos lá na Europa. E não é de se estranhar também que muitos se beneficiaram dessa questão da Amazônia nesse período, benefício de riqueza, de escravidão, porque para se descobrir isso eles precisavam de mão de obra. E de onde que vinha a mão de obra? Dos escravos. Que escravos? Africanos ou indígenas? Indígenas. Nesse período, por volta de 1616, a escravidão aqui na Amazônia, era a indígena. E também parte do Brasil, grande parte do Brasil ainda se tinha e havia escravidão indígena, tá? Tanto que os expedicionários chamados de bandeirantes, sertanistas, vou falar alguns nomes, tá? Que passaram por essa região. Pedro Teixeira passou por essa região, explorando, navegando. Vou falar também Francisco Raposo Tavares. Raposo Tavares, quem já foi em São Paulo aqui? Raposo Tavares é uma rodovia, não é? É uma rodovia lá em São Paulo. E tem uma rodovia chamada Rodovia dos Bandeirantes. Da onde que esse povo saiu? Exatamente da parte aqui, ó, portuguesa. Lá pós-tratado de Tordesilhas, olha só. Aqui, ó. Todas essas setinhas que vocês estão vendo são expedições que passaram pela região. Expedições que escravizavam, expedições que exploravam os produtos como as drogas do sertão. Raposo Tavares, como eu falei para vocês aqui, ó. Expedição de Raposo Tavares, olha só. Passou pela região da Amazônia. Por onde? Pela BR-364? Não, pelos rios. Nessa época nem sonhava em ter BR-364, nem sonhava em ter Transamazônica, nada. Era tudo por rio. E a maior dificuldade dele, sabe aonde era? Aqui na região de Rondônia. Por quê? Por causa que nós temos rios que ainda possuem trechos encachoeirados. Inclusive, atualmente, né, vou falar um pouco de geografia de Rondônia, né, atualmente foi construídas 2 usinas em 2 cachoeiras, lá no Rio Madeira. Usina hidrelétrica de Santo Antônio e usina hidrelétrica de Jirau. Eram 2 das grandes cachoeiras que nós temos, de várias que nós temos. Só em Rondônia são 3 grandes rios: Guaporé, Mamoré e o Rio Madeira, que vai desaguar onde? Um dos maiores rios do mundo, o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas desagua onde? No Oceano Atlântico.
Então, interessante notar que todo esse percurso, né, é utilizado para o transporte dessas mercadorias, produtos chamados de Droga do Sertão, eram utilizados também como rotas comerciais. Para isso, o governo português, logo em seguida, quando descobre-se as Drogas do Sertão, ele cria companhia de comércio. Companhia de comércio que recebeu o nome da mesma província, de Grão-Pará. A Companhia de Comércio do Grão-Pará. Para que servia essa companhia? Servia exatamente para poder comprar a produção ou comprar parte do que eles exploravam e mandar para a Europa a preços abusivos. Compravam bem baratinho e vendia extremamente caro. Tá? Outro, também interessante notar que nesse percurso foi criado pequenos entrepostos comerciais. Tá? Esses entrepostos comerciais nós chamamos de feitorias. Não era somente um entreposto comercial, tá? Nas feitorias. Elas também serviam como pontos de apoio para comércio, para armamentos, né? Para venda, utilização dos escravos indígenas, né? Nesse período também. Tá? Um outro detalhe interessante, tá? Nessa situação, a exploração dos índios como escravos vai se dar por alguns tipos. Isso aqui cai em concurso, que eu já vi. Como que era feita a domesticação dos índios? Através do amansamento, ou chamado de domesticação. Depois eles eram levados para as missões, e para levar eles para as missões era chamado de descimento, tá? E também existia um outro fator, ou dois outros fatores, chamados de guerra justa e resgate, que eram outras formas de escravizar os indígenas. Então nós temos três formas interessantes. O amansamento, ou domesticação, tá, dos índios. Como que era feito isso? Lembra dos padres jesuítas? Os padres jesuítas tiveram um fator importante nesse período também, da domesticação. Só que os padres jesuítas, eles tinham uma ideia e os exploradores tinham uma outra ideia, né? E havia um embate, tanto que depois, quando eu for falar sobre a criação do Real Forte Preço da Beira, você vai entender por que havia um embate entre padres jesuítas e exploradores. Tá? Até porque na história do Brasil, você vai perceber que os padres jesuítas e outros grupos de padres que estiveram aqui no território brasileiro, eles possuíam, né, uma ideia de trazer a cultura europeia, né, para o nativo, o indígena, né, colocar a língua, a religião, impor a sua língua, a religião e outras coisas mais. E aí o colonizador, o explorador, ele já tinha uma outra ideia, que era utilizar a mão de obra, né? E foi isso que foi realmente feito naquela época. Então essas eram as formas de utilizar exatamente essa mão de obra indígena para o trabalho da exploração das drogas do sertão. O amansamento, o descimento, o resgate e as guerras justas. Eram essas formas para atrair essa grande mão de obra, que por sinal foi a primeira mão de obra utilizada pelos europeus, portugueses, na região da Amazônia. Tá? Nessa situação, também você vai ver aqui que algumas tribos indígenas, tá? Algumas tribos indígenas, você vai ver que tem uma semelhança com o nome de alguns municípios. Por exemplo, Parintins. Existe Parintins? Onde tem o festival de boi-bumbá, o maior festival de boi-bumbá que nós temos é na região de Parintins. O boi garantido e o boi caprichoso. Região de Parintins, existiu, né, uma tribo indígena na região chamada de Parintins. Ariquemes. Tem alguma semelhança com nós? Cidade de Ariquemes, né? Aqui, ó. Munducurus, né? Aruaques, Cariris, Tupinambás, Muras, Máguas e outras tribos indígenas que nós temos na região da Amazônia, tá? Um detalhe interessante, que é nessa parte aqui das guerras justas, tá? Havia também brigas entre tribos indígenas. Nessa parte de guerras
tribo indígena que guerreava contra a outra, e o que acabava tornando-se escravo é que perdia essa guerra. E aí a tribo indígena vencedora vendia para os portugueses como mão de obra, né? Outro detalhe interessante também nessa situação: nesse início da ocupação portuguesa, a mão de obra, como eu já falei, é a mão de obra indígena, mas o tráfego intenso era pelos rios. Lembrando que não é somente aqui, né, na parte da Amazônia brasileira, tá? Nós temos aqui a Amazônia peruana, a Amazônia boliviana, a Amazônia colombiana, que também tinha exploradores espanhóis. E o medo, né, dos europeus eram muito grande. Por quê? Porque essas terras não tinham um dono específico. Havia por lei, né, pelo Tratado de Tordesilhas, né, a divisão territorial. Mas, como já os portugueses haviam ultrapassado o limite do Tratado de Tordesilhas, então essas terras praticamente eram chamadas de terra de ninguém. Essa terra de ninguém quer dizer que eu estou explorando, então eu vou continuar explorando, porque os espanhóis não se interessaram. Eu descobri essa riqueza inicial, que foi as drogas do sertão, então havia muitos portugueses nessa região. Tanto que isso aí vai levar à assinatura de alguns outros tratados que eu vou colocar daqui a pouco para vocês. Por exemplo, nessa situação das drogas do sertão, ela vai perdurar até por volta do século XVIII. Então, havia muitos exploradores aqui na região, passando, explorando, escravizando, né, os bandeirantes, né, explorando essa região. E nesse período, por volta do século XVIII, foi descoberto, então, minas de ouro, riqueza mineral, que também era um fator importante para a economia da colônia e também para a metrópole. No caso, a descoberta do ouro foi feita pelos portugueses, tá? Foi feita pelos portugueses. Tanto que nós temos aqui o registro de alguns nomes interessantes, como por exemplo, Tristão da Cunha Gago, né? Antônio de Almeida de Moraes, os irmãos Arthur, Fernando Paz de Barros, que descobre, né? E também temos outro aqui, o Pascoal Moreira Cabral, que descobre ouro nessa região da Amazônia. Quando eu estou falando região da Amazônia, também abrange grande parte do estado do Mato Grosso, que também está no contexto amazônico, tá? Nessa situação, com a descoberta de ouro nessa região, isso já por volta de 1718, nós já temos alguns exploradores na região de Minas. Minas, eu digo, na região da Amazônia. Minas de ouro. Nessa região que nós chamamos hoje, ou foi conhecido como Vale do Guaporé. Tá? Então, terra pertencente aos espanhóis, mas que os portugueses estavam aqui de forma ilegal, explorando inicialmente as drogas do sertão e agora a exploração do ouro. Nessa situação temos duas grandes fontes de exploração. Uma bem próximo da região de Cuiabá, né? O rio Caxipó-Mirim. Já temos uma exploração de ouro naquela região. Aqui no que nós chamamos hoje de estado de Rondônia, nós temos exatamente uma descoberta no rio Corumbiara, que é um rio que pertence à bacia hidrográfica do estado de Rondônia, o rio Corumbiara. Tá? Nessa situação, aí fala-se exatamente da exploração dos índios, né, como mão de obra para transporte, tá, da produção aurífera, e também continuava explorando as drogas do sertão, só que agora com a intensidade era maior de ouro. Nessas regiões de produção de ouro, nós vamos ter então a corrida do ouro da Amazônia, ou chamada primeira corrida do ouro da Amazônia, por volta do século XVIII. Nessa situação, interessante notar que já havia as capitanias hereditárias, capitania do Grão-Pará, né, como eu já falei, as capitanias do litoral brasileiro, tá? E o governo de Portugal começa a estudar a possibilidade de criar uma capitania na parte
interiorana da Amazônia. Essa capitania se chamaria posteriormente de capitania, né, de Cuiabá, onde você vai ter aqui bem próximo de nós, aqui, Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma das cidades auríferas da época do ciclo do ouro. Mas como fazer essa situação? Como proceder essa situação? Eu posso apagar aqui? Todo mundo já notou isso aqui? Posso? Então, como proceder à legalidade, né? Ou seja, vamos legalizar essa área, já que os espanhóis, eles não ainda haviam se atentado pela descoberta do ouro que os portugueses haviam feito aqui na região amazônica. Eles estavam muito contentes com a parte andina, tá? Estavam muito contentes na parte andina. Só que, nessa situação, você tem o Tratado de Tordesilhas valendo. Então, essa parte pertencia ainda aos espanhóis. Como legalizar isso? Vamos sentar com a coroa portuguesa e assinar um outro tratado, né? Chamado de Tratado de Madrid. Tratado de Madrid. 1750. Inclusive, esse Tratado de Madrid, ele utiliza um princípio do direito. Qual é o princípio? Ut possidetis. Ut possidetis. Ut possidetis. Princípio da terra de quem está ocupando. A terra pertence a quem a ocupa, né? Traduzindo, né? Então, o que acontece? Tratado de Tordesilhas deixava de ser importante para os portugueses e espanhóis, e agora, a partir de 1750, você vai ter então o Tratado de Madrid, utilizando o princípio Ut possidetis. Para quem está assistindo ao vivo aí, ou vai assistir posteriormente, a terra pertence a quem ocupa. Quem ocupava? Quem ocupava? Os portugueses, né? Então, os portugueses ocupavam a região. Para isso, então, foi necessário utilizar o princípio jurídico Ut possidetis, 1750, Tratado de Madrid, portugueses e espanhóis, então, assinam. Só que os portugueses eram muito espertos. Por que eles eram espertos? Porque eles passaram a perna nos espanhóis. Os espanhóis não sabiam, né, até porque na época era comum forjar mapas. Não havia um mapa específico da região. Então, os territórios, os limites territoriais, eles eram modificados constantemente. Então, nessa situação, os portugueses, passando a perna nos espanhóis, né, resolveram então criar o Tratado de Madrid, de 1750, e, a partir de então, fazer com que essas terras, que nós chamamos hoje de Amazônia, fosse ou viesse a pertencer a eles. Nessa situação, a primeira ideia, né, lembra que eu falei agora há pouco, a ideia de criar uma nova capitania, e essa capitania foi criada. É chamada de capitania do quê? Do Mato Grosso e Cuiabá. Então, a partir de 1750, foi criado a capitania do Mato Grosso, Cuiabá. Região aurífera. E um detalhe, nessa situação, quantas capitanias a região da Amazônia possuía? 3. Você tinha aí a capitania do Grão-Pará, né, lá na saída. Você tem agora a capitania do Mato Grosso, Cuiabá, e depois, posteriormente, um pouco tempo depois, né, você tem aí a capitania do Amazonas, também criada, né, nesse período. Nessa situação, a capitania, tá, do Mato Grosso, Cuiabá, já a partir de 1751, tá? A partir de 1751,
é oficializada como região que pertence aos portugueses. Tanto que é que vem para a região um governador, primeiro governador da capitania, chamado Dom Antônio Rolim de Moura Tavares. Na região de Rondônia nós temos exatamente um município com o nome dele, Rolim de Moura, né? E Dom Antônio Rolim de Moura Tavares é o primeiro governador da capitania da região do Mato Grosso. É ele o responsável, isso por volta de 1752, é ele o responsável de criar uma das cidades mais antigas que nós temos aqui na região amazônica, que é chamada de Vila Bela da Santíssima Trindade. É o portal podemos dizer assim, é o portal onde você tem toda a produção aurífera da região. E nós chamamos essa região, desde Vila Bela da Santíssima Trindade, a região do Vale do Guaporé. Por que região do Vale do Guaporé? Porque exatamente é a região onde o rio Guaporé nasce. Tá? Depois eu vou falar isso em geografia de Rondônia. O rio Guaporé nasce na região dos Parecis e entra no estado do Mato Grosso, entra no estado de Rondônia, se encontra com o rio Mamoré, que vem também do território boliviano, e aí de lá, próximo da cidade de Guajará-Mirim, recebe o nome de Mamoré. No Mamoré vai receber as águas do Beni para formar o rio Madeira. E assim o rio Madeira deságua no Amazonas, o Amazonas no Oceano Atlântico. Mas nessa região, aqui onde nós estamos, Vale do Guaporé. Tá? Vale do Guaporé, primeira fundação da cidade, Vila Bela da Santíssima Trindade. O problema todo estava resolvido, a questão de limites. A partir de então, agora, essas terras pertenceriam aos portugueses, a partir do Tratado de Madrid. Só que tem alguns problemas regionais. Que problemas regionais são esses? A questão das doenças. Historicamente, isso sempre vai ter, tá? A questão das doenças tropicais. Como, por exemplo, dengue, febre amarela, malária. São doenças que sempre estarão inseridas no contexto amazônico. Por quê? Nós estamos numa região de calor, temperaturas elevadas, muita chuva em determinado período. E por causa disso, a proliferação de doenças tropicais, né? Já está falando, doenças tropicais, doenças do calor. Você não vai pegar malária no polo norte nem no polo sul, né? Porque é uma doença, doença tropical, doença de calor. Então, aqui nessa região havia muita mortalidade por causa dessas doenças, né? E também da higiene, né? Não devemos esquecer que havia pouca higiene, né, naquela época. Era bastante assim, o povo faltava um pouco de higiene, ou seja, tomar banho, né, lavar as mãos, né, não era comum naquela época para os europeus, aqui na região amazônica. Então muitos morreram exatamente de doenças tropicais e também morreram também de cólera, né, varíola, né, sarampo e outras coisas mais. Agora então, fechada a questão territorial pelo Tratado de Madrid de 1750, os portugueses vão então começar o processo que nós chamamos de militarização. E quem começa esse processo de militarização? Rolim de Moura. A militarização da Amazônia, a militarização da região, vai se dar exatamente pela construção de bases militares ou fortificações. Bases militares. A primeira base militar ou fortificação militar que nós temos exatamente na região do Vale do Guaporé não é o Forte Príncipe da Beira, tá? Forte Príncipe da Beira é uma base militar posterior a outras, mas essa base militar, né, esse processo de militarização que vai iniciar com Dom Antônio Rolim de Moura Tavares, a partir de que ele assume como governador da província do Mato Grosso, ele cria uma primeira base militar, ou uma das primeiras bases militares, conhecido como Forte Nossa Senhora da Conceição. Isso em 1760.
tá? Então, nós temos, em 1616, lembrando, a primeira base militar na Amazônia, na portal de entrada da Amazônia, chamado de Forte do Presépio. Depois, em 1750, a partir de 1750, exatamente em 1760, melhor falando, nós temos uma outra base na outra capitania, né? Forte Presépio na capitania do Grão-Pará. Forte Nossa Senhora da Conceição, tá? Na região do Guaporé, na capitania do Mato Grosso. Ok? Nessa situação, o Forte Nossa Senhora da Conceição, ele também tem um outro nome, pode cair também concurso, tá? Ele pode ser chamado Nossa Senhora da Conceição ou pode ser chamado de Fortaleza de Bragança. Fortaleza de Bragança. Aonde que ele está localizado? No Rio Guaporé. Rio Guaporé, na parte ali, bem próximo de Costa Marques. Bem próximo de Costa Marques, tá? A região do... Aliás, não temos mais o forte, nós temos o vestígio do forte. Só as ruínas, tá? dessa fortaleza de Bragança, o Forte Nossa Senhora da Conceição. Tá? Por que ele recebe o nome, né, de Forte de Bragança? Porque exatamente a família real, né, os Braganças, era o que dominavam, o que predominavam como a monarquia absolutista lá em Portugal. Então vai receber o nome exatamente do chefe maior, né? Forte Bragança. E o que acontece? Por que nós temos somente as ruínas? Porque a região do Guaporé, isso aí é uma característica específica da região amazônica, independente se é aqui na Amazônia brasileira ou na Amazônia peruana, boliviana, o período de inverno nosso é um dos períodos mais rigorosos e a maior quantidade de chuvas que cai. E é nesse período que os nossos rios enchem e transbordam. E não foi uma situação atípica, né? Ocorreu exatamente por volta de 1771, né, a destruição dessa fortaleza chamada Fortaleza de Bragança pelas águas do rio Guaporé. Encheu tanto, força da água foi tão intensa que destruiu a fortaleza, porque ela estava construída numa região mais baixa, né, da região do Guaporé, ali próximo de onde alguém já foi no Forte Príncipe da Beira aqui? 2 quilômetros abaixo, aproximadamente. 2 quilômetros abaixo você vai ter algumas ruínas dessa fortaleza. Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, tá? O Forte de Bragança. Ela foi destruída pela enchente que ocorreu nesse mesmo ano aqui, ó, por volta de 1771, ela foi destruída. Mas por que construir uma fortaleza, um forte, uma base militar? Porque os portugueses temiam que os espanhóis, padres jesuítas também, viessem para o território deles agora, né? Agora é território deles, pelo Tratado de Madrid, e ocupasse a região de exploração de ouro e também de escravidão indígena, né? Não podemos esquecer disso. Então, construiu essa base militar. Então você tem pontos estratégicos. Uma base militar, podemos dizer na entrada ou saída, conforme for, né, Forte do Presépio, e uma base militar no interior, que é o Forte Nossa Senhora da Conceição, ou Fortaleza de Bragança. Posteriormente, também vai ser criado uma base militar no Amazonas. 3 bases militares estratégicas em todo o contexto dos rios. Estratégico. Tá? Outro detalhe. Por causa da destruição, tá? Por causa da destruição, o quarto governador da província, tá? Eu vou ter que apagar aqui para poder colocar o nome dele. O quarto governador da província do Mato Grosso, ou Cuiabá, Mato Grosso, Cuiabá, resolve então criar, ou podemos dizer assim, resolve criar uma fortificação maior, tá? Essa fortificação maior vai ser chamado de Forte Príncipe da Beira. Quando que começa a construção? E quem é o governador? É o quarto governador da província. Saiu aqui. Quarto governador da província
Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, é o nome dele. Os nomes portugueses, por sinal, são nome bastante extensos. Está aqui, ó. Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Cadê? Não está aqui? Isso, aqui, ó. Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Ele é o 4º governador da província, né, que agora não é mais capitania, é província. Mas, professor, qual é a diferença de capitania para província? A capitania, ela tinha uma extensão territorial maior, muito maior. E aí, criando uma província, você teria mais condições de trazer armamento, condições de trazer mais soldados para a região. E que já era difícil, tá, de chegar aqui. Depois eu vou contar a história de como eles chegavam aqui, as dificuldades que eles enfrentavam. Mas nessa situação, o Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o 4º governador da província, seguindo as ordens de um grande personagem da história, tá? Chamado de Marquês de Pombal. Olha aqui, ó, Marquês de Pombal. E na história brasileira ele sempre vai aparecer. Ele era considerado um ministro, um administrador, né, na região. E nessa situação, Marquês de Pombal, juntamente com o Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, resolve então criar uma base muito melhor, estrategicamente, e maior, que nós vamos chamar de Real Forte Príncipe da Beira. O Real Forte Príncipe da Beira, ele começa a ser construído por volta de 1776. E ele é inaugurado por volta de 1783. Tá? É o período do seu início da construção e também da sua inauguração. Agora nós vamos entrar em alguns detalhes importantes dessa história do Real Forte Príncipe da Beira, tá? Que é um conteúdo dessa primeira parte da ocupação da Amazônia, é um conteúdo que cai em concurso público, tá? Constantemente. Algumas perguntinhas relacionadas ao Real Forte Príncipe da Beira, tá? Então, nós temos aqui a construção em 1776, 1783 a sua inauguração, e estrategicamente também no rio Guaporé. Só que em vez de ser na parte onde tinha ou havia as ruínas do Forte de Bragança, é na parte mais alta que se tem na região do Guaporé, ali na região hoje que nós chamamos de Costa Marques, tá? Vai ser construído então o Real Forte Príncipe da Beira. Detalhes importantes. Alguns detalhes. Como por exemplo, quem começa a sua construção? O 4º governador da província, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Seguindo algumas ordens, ou seguindo as ordens do administrador, do primeiro-ministro, podemos dizer assim, né, de Marquês de Pombal, que havia ou queria criar essa fortificação estratégica na região para combater os invasores espanhóis, invasores exploradores e invasores padres jesuítas. Nessa situação, o que vai acontecer? Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, ele vai contratar alguns engenheiros, tá? Os engenheiros responsáveis pela construção são chamados de Domingos Sambucete, Alexandre Souza, são alguns engenheiros responsáveis pela construção. Agora, Domingos Sambucete e Alexandre Souza, tá? São os criadores de toda, podemos dizer assim,
o desenho, tá? O desenho do Real Forte Príncipe da Beira. Para quem já foi lá, ele tem alguns desenhos interessantes. Ele segue, tá? Ele segue o estilo Vauban. O estilo Vauban, estilo francês de fortificações militares. Por que o estilo francês? Quem sabe me dizer? Por que ele vai seguir o estilo francês, o estilo Vauban? Porque na época, quem era o bambambam da história mundial lá na Europa? Napoleão. Né? Napoleão Bonaparte era o cara da época. Então, o melhor exército era de Napoleão. Melhores construções militares era do exército de Napoleão. Eram guerreiros, né? Era um povo guerreiro. E aí o que acontece? Alexandre de Souza, Domingos Sambucetti, né? Eles vão criar essa fortificação chamada Real Forte Príncipe da Beira. Início da sua construção, 1776. Algumas características do Real Forte Príncipe da Beira. Ao todo, ele deveria ter exatamente 4 baluartes. O que são baluartes? Aquelas pontas que você vê lá no Real Forte Príncipe. Quem já foi lá sabe que ele tem 4 baluartes. Ou nós chamamos de balustras. Ponto estratégico de mira. Ponto estratégico de mira. Para onde? Para o outro lado do Guaporé. Quem estava do outro lado do Guaporé? Os espanhóis. Bolívia. Do outro lado do Guaporé. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma tragédia lá, né? Pegou fogo aquela comunidade do outro lado do Guaporé. Aquela parte lá pertencia aos espanhóis. Então, construiu no estilo Vauban, seguindo 4 baluartes, 56 canhões, 10 metros de altura, a muralha, para fortificar e militarizar a região. Detalhes interessantes e importantes da história. O Real Forte Príncipe da Beira, ele foi construído para tentar minimizar a questão das invasões. Segunda característica, serviu como prisão. Para quem já foi lá, você sabe que o Forte Príncipe da Beira, lá na parte interior, tem alguns chamados, na época, calabouços, ou nós chamamos elas de prisões. Ali eram trazidos pessoas que praticavam todos os tipos de crime. Ali eram colocados prisioneiros da coroa portuguesa, pessoas que deviam à coroa portuguesa. Tanto que é que nas paredes existem alguns escritos de prisioneiros na época. O Real Forte Príncipe da Beira era conhecido como Cidadela da Amazônia. Por que como é conhecido como Cidadela da Amazônia? Era uma fortificação militar, claro, mas que era praticamente uma cidade no meio do nada. Por que no meio do nada? Tudo era floresta, só tinha o rio na frente. Ali dentro existia capela, ali dentro existia os dormitórios, ali dentro existia o paiol de armas, ali dentro existia, né, a sala da chefia. Então era um lugar que havia e comportava toda a estrutura do militarismo colonial, né, português na época. Um outro detalhe interessante também. O Real Forte Príncipe da Beira, ele não foi finalizado. Ele nunca foi finalizado. Ele só foi inaugurado. Faltando coisas. Faltando objetos. Que objetos? Como que você entra no Real Forte Príncipe da Beira? Por uma porta. Você já viu o tamanho do portal que tinha ali? Aquilo ali era para ser uma ponte, um portal elevadiço. Ok? E o que acontece? Por que não se tem um portal? As dificuldades de navegação da época. Ou seja, você vai ter... As peças vinham parte da província do Grão-Pará, não tinha como vir pelo interior, pela província de São Paulo, vinha tudo por rio. Então descia Rio Amazonas, Rio Madeira, chegava na região onde nós chamamos hoje da capital Porto Velho. Aí começava Cachoeira do Santo Antônio,
Cachoeira do Teutônio, Cachoeira do Giral e outras praticamente mais umas 10 a 15 cachoeiras. Até chegar, ou mais de 15 cachoeiras, até chegar aqui na região do Guaporé. E as peças portal, canhões, ou chamar de canhoteiras, pesavam toneladas. Agora imagine você com peso, por exemplo, um canhão daquele pesa quase 1 tonelada. Um canhão de 56 canhões, um imenso portal, uma porta, né, para vir através de embarcação, atravessando essas dificuldades. Não ia chegar nunca aqui. Outra coisa, existem alguns relatos que dizem que algumas embarcações viravam com algumas peças, e muitos morriam afogados exatamente nos trechos encachoeirados. Lembrando que a correnteza é muito forte na região do Guaporé, na região do Mamoré e também muito forte na região do Rio Madeira. Nessa situação, o que acontece? Por volta de 1783, no dia 31 de agosto, o Real Forte Príncipe da Beira ele é inaugurado. Inaugurado, não finalizado, e já estava no período de decadência. Decadência do quê? Do ouro da região da Amazônia. O ouro que estava sendo explorado aqui na região começa a ter um enfraquecimento de produção. Os portugueses, que agora haviam tanto lutado pela região através dos tratados, dos acordos, lembrando que entre 1750 até 1783 teve outros acordos entre portugueses e espanhóis, tá? Eu citei aqui 2 importantes, como foi o Tratado de Tordesilhas, citei agora o Tratado de Madrid, mas tem outros, como por exemplo o Tratado de Utrecht, o Tratado de Santo Ildefonso, que são tratados que estão até por volta de 1783, que começaram a ser assinados entre portugueses e espanhóis, ou eram vamos dizer assim, destratos. Como por exemplo, após 1750, ocorreu o Tratado de Utrecht e o Tratado de Santo Ildefonso, que eram os destratos, ou seja, desfaziam tudo que o Tratado de Tordesilhas havia estabelecido. As terras voltavam a pertencer aos espanhóis. E aí foram fazendo tratados, e por último, para tentar minimizar todo o problema, foi assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que vai finalizar essa questão territorial, o que pertencia a portugueses e espanhóis. E aí, justamente nesse período de assinatura desses tratados, o ouro da região começa a vamos dizer assim, a ter um processo de escassez. E devido a essa escassez de produção, as minas de ouro na região de Cuiabá, na região do Vale do Guaporé, começam a ser abandonadas. Inclusive, o Real Forte Príncipe da Beira, em 1783, quando ele é inaugurado, ele é inaugurado e logo após, poucos anos posteriores, ele é abandonado pelos portugueses na região. Por que ele é abandonado? Porque não havia nenhum interesse na região mais, porque não tinha ouro, não estava produzindo mais ouro. Havia somente os nativos, escravos, indígenas. Alguns poucos militares ainda moravam e habitavam na região. Começava a chegar também na região escravos fugidos, tá? Escravos fugidos que começavam a formar comunidades quilombolas. Ali, próximo da região, ali na região do Vale do Guaporé. Tanto que é que hoje existe pelo menos umas 15 comunidades quilombolas ali na região, descendentes de escravos africanos que fugiram para essa parte da Amazônia, mais distante. E aí, o que acontece? Toda essa região ela é abandonada. Então nós temos na história da Amazônia em si, essa primeira parte que finaliza exatamente com a construção do Real Forte Príncipe da Beira. Tá? Essa construção ela vai ficar abandonada por mais de um século, tá? 1783, pouco tempo depois vai virar o século para 1800 e só vai ser redescoberto,
essa construção já no período do Marechal Rondon, que é uma outra parte dessa história que eu vou continuar após o intervalo, tá? Para a gente tomar um café, eu beber uma água também. Mas essa primeira parte, só revisar o que eu já falei agora. O que é importante o concurseiro, quem vai fazer concurso, saber? Que nós tivemos os tratados, e eu vou pôr aqui para vocês os tratados que eu citei, para você entender exatamente por que eu estou falando dessa questão dos tratados. Olha, Tratado de Utrecht, Tratado de Madrid, Tratado de Alpad, Tratado de Santo Ildefonso, que são os tratados que vão ser firmados entre portugueses e espanhóis. O último tratado que vai finalizar essa questão de limitação do território está aqui, ó, Tratado de Badajoz de 1801. Então, essa é uma sequência de tratados. Começa com o Tratado de Tordesilhas e finaliza com o Tratado de Badajoz, 1801. Todos esses tratados são importantes porque era justamente a questão dos limites territoriais entre espanhóis e portugueses. E aí finaliza com o Tratado de Badajoz, por volta de 1801. Então, nessa situação, os tratados são importantes, não devemos esquecer, vocês não devem esquecer a questão dos tratados. E a questão da história, né, primeiro, das drogas do sertão, feitas ou exploradas pelos bandeirantes, sertanistas, exploradores. A questão da produção aurífera, por causa do ouro, é que vai começar, através do Tratado de Madrid de 1750, a criação da capitania do Mato Grosso, Cuiabá. Aí vai vir Rolim de Moura, Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, e para culminar com essa situação da produção aurífera e militarização, Real Forte Príncipe da Beira. Antes do Real Forte Príncipe da Beira, aqui na região do Guaporé, nós tivemos a Fortaleza de Bragança, que é a primeira fortificação militar desse período, e aí finaliza com o Real Forte Príncipe da Beira, que inicia sua construção em 1776, e é inaugurado em 1783, ok? Vamos fazer um intervalinho, beber uma água, beber aquele café quente para despertar um pouquinho, tá bom?